Nesse vídeo eu inicio a discussão de um dos fenômenos físicos mais importantes já descobertos, a indução eletromagnética. Você verá que é um assunto envolvente e cheio de sutilezas. Para abordar de forma didática, rigorosa e com respeito que esse tema merece ser tratado, eu farei 4 vídeos, esse e mais 3, onde eu vou discutir todos os aspectos da indução eletromagnética e da lei que a governa. Olá pessoal, sou Eudes Filete, sou professor físico e trabalho na Universidade Federal de São Paulo. Bem-vindos ao Verve Científica. Entender conteúdos como a lei de Faraday é o que faz de você uma pessoa mais preparada para lidar com o mundo à sua volta. Se você acha isso importante para a sua formação, se inscreva no canal e ative seu sininho. Em 1820, Ørsted descobriu que uma corrente elétrica dava origem a um campo magnético, uma descoberta que gerou uma enorme euforia nos cientistas à época. Com isso, eles se perguntaram se o inverso da descoberta de Ørsted seria verdadeiro. Um campo magnético poderia ser usado para criar uma corrente? A resposta para isso veio cerca de 10 anos depois, em 1831, quando o professor de ciência americano Joseph Henry e o cientista inglês Michael Faraday descobriram, de forma independente, um processo que hoje é chamado de indução eletromagnética. Mas como foi Faraday o primeiro a publicar suas descobertas, então hoje estudamos a lei de Faraday, em vez de a lei de Henry. A descoberta de Faraday e Henry, assim como a de Ørsted, foi uma feliz combinação de um evento imprevisto e uma mente preparada que estava ali, pronta para reconhecer o seu significado. Num de seus experimentos, Faraday trabalhava com 2 bobinas de fio. Cada volta do fio condutor numa bobina é chamada de espira. A bobina é conectada a uma bateria, o que produz nela uma corrente e, consequentemente, um campo magnético, semelhante ao de um ímã. Era com esse aparato que Faraday pretendia investigar se um campo magnético da bobina, ou, de forma equivalente, o campo de um ímã propriamente dito, poderia induzir uma corrente numa segunda bobina. Suas análises revelaram que quando o ímã é colocado próximo da bobina e mantido parado, o medidor não mostra corrente alguma. Isso era esperado, pois não há bateria alguma ligada nessa segunda bobina. Dessa forma, como em todas as suas tentativas anteriores, Faraday notou que um campo magnético estático não induzia corrente elétrica alguma. Mas o fato mais interessante observado nesse experimento é o seguinte: diferente do caso em que o ímã está parado, quando ele é movido para frente e para trás próximo à bobina, a agulha do medidor mostra uma corrente momentânea no circuito, que se manifesta apenas enquanto o ímã está se movendo. Se o ímã para, a corrente desaparece. Se por outro lado, o ímã fosse mantido parado e a bobina fosse movida, a corrente também seria detectada durante o movimento da bobina. E foi esse experimento, com essa observação, que Faraday descobriu o fenômeno da indução eletromagnética, no qual uma corrente elétrica pode ser induzida se de alguma forma o campo magnético através da bobina puder variar. Ao longo desse e do próximo vídeo, eu vou discutir em detalhes as formas pelas quais as variações do campo através de uma área levam à indução eletromagnética. Cargas elétricas numa espira não começam a se mover espontaneamente, do nada. Uma corrente induzida requer uma força eletromotriz para fornecer a energia. No contexto de circuitos elétricos, a força eletromotriz era fornecida por dispositivos elétricos, como baterias ou geradores. Eu discuti em detalhes o que é uma força eletromotriz nesse vídeo aqui. Mas agora vale a pena ressaltar que, do ponto de vista puramente elétrico, ela nada mais é do que a diferença de potencial máxima no circuito. E geralmente consiste numa ação elétrica produzida por uma fonte não elétrica. Por outro lado, o fenômeno da indução magnética também está relacionado ao surgimento de uma corrente induzida num circuito fechado. A diferença é que agora não há nenhum dispositivo elétrico, nem bateria, nem gerador fornecendo essa energia. E nesse caso, você pode se perguntar: de onde vem essa força eletromotriz? Uma resposta rápida é que ela é induzida pela ação de dispositivos magnéticos, como um ímã ou uma bobina de corrente. Agora, de um ponto de vista magnético, a força eletromotriz é induzida por fontes de natureza puramente magnética. Nesse caso, ela é comumente chamada pela abreviação FEM-induzida. Para o caso de uma espira condutora que possui uma dada resistência, nós vemos que a FEM-induzida se relaciona à corrente induzida de acordo com a lei de Ohm. Observe que no eletromagnetismo, quando nós usamos um termo como força eletromotriz ou corrente,
sem nenhum adjetivo, nós estamos associando esses termos a uma fonte de tensão, como bateria ou gerador. Agora, quando usamos o adjetivo induzido, nós queremos descrever a força eletromotriz e a corrente que são causadas pela variação de um fluxo magnético. Antes de seguir, tenha em mente que a fonte de corrente e de força eletromotriz induzidas podem ser de dois tipos diferentes. Colocando de outra forma, a indução eletromagnética se refere a dois efeitos diferentes. O primeiro efeito está relacionado à indução da corrente devido ao movimento da espira na presença de um campo magnético. Nesse caso, o agente que causa o movimento das cargas no circuito é fácil de identificar. É a força magnética sobre as cargas da espira. Já o segundo efeito se refere à indução da corrente num circuito parado. Nesse caso, como não há nenhuma força magnética, já que as cargas na espira estão paradas, o agente que induz a corrente não é óbvio. É algo bem diferente, é algo que requer uma nova física. Trata-se do campo elétrico induzido. Agora, na sequência, eu vou discutir em detalhes o primeiro efeito e apresentar superficialmente o segundo. Este só terá uma descrição apropriada, mais aprofundada, no próximo vídeo. O primeiro efeito é a indução de uma corrente no circuito que se move ou que muda sua forma imerso num campo magnético constante e uniforme. Esse efeito exige uma análise bem cuidadosa. Primeiro, considere um fio condutor, que se move com uma velocidade num campo magnético constante e perpendicular. As cargas dentro do fio também estão se movendo com a mesma velocidade do fio. E como nós vimos nesse vídeo aqui, se uma carga se move no campo magnético, ela experimenta uma força que é proporcional à sua carga, à sua velocidade e ao campo aplicado. Essa força faz com que as cargas se movam de tal forma que as cargas positivas se separem das negativas, e isso leva ao surgimento de um campo elétrico dentro do condutor. As cargas vão continuar a se separar até que a força elétrica se iguale exatamente à força magnética, o que cria uma situação de equilíbrio. Esse equilíbrio acontece quando a intensidade do campo elétrico for igual à velocidade do fio vezes a intensidade do campo magnético. Note que se o fio parar, a velocidade se anula e o campo desaparece. Esse campo elétrico, que surge devido à separação das cargas, dá origem a uma diferença de potencial elétrico entre as duas extremidades do fio em movimento. Se empregarmos a conexão entre o campo elétrico e o potencial elétrico, veremos que essa diferença de potencial vai ser diretamente proporcional à velocidade e ao comprimento do fio condutor, bem como à intensidade do campo. Assim, o mero movimento do fio condutor num campo magnético induz uma diferença de potencial entre as extremidades do condutor. Essa diferença de potencial é análoga à diferença de potencial criada por uma bateria. O que difere ambos é que, no caso elétrico, a separação das cargas pela bateria ocorre por meio de reações químicas, enquanto que aqui, no caso magnético, essa separação ocorre devido à força magnética sobre as cargas do condutor. Como uma analogia, você pode pensar num condutor em movimento como sendo uma bateria que permanece carregada apenas quando continua em movimento, mas que se esgota quando o movimento cessa. Assim como a fé induzida no condutor é devida ao seu movimento, ela é chamada de força eletromotriz de movimento e é definida simplesmente em termos da velocidade, do comprimento do fio, bem como da intensidade do campo magnético. Considere agora que o fio condutor deslize ao longo de um trilho condutor imóvel, em forma de C. Note que o fio e o trilho juntos formam um condutor fechado. Suponha também que haja novamente um campo magnético aplicado, perpendicular ao plano desse circuito. As cargas no fio em movimento serão empurradas de novo para as extremidades do fio pela força magnética, exatamente como eu acabei de mostrar para o fio isolado. Só que agora as cargas poderão continuar a fluir pelo circuito. Agora, o fio em movimento atua como se fosse uma bateria para o circuito, e a força magnética sobre as suas cargas induz uma corrente no circuito que é proporcional à força eletromotriz induzida e inversamente proporcional à resistência do fio. O movimento da espira dá origem a uma força magnética sobre as cargas. Essa é uma das formas de induzir corrente no circuito, mas existe outra. Antes de eu discutir essa outra possibilidade de indução de corrente, é preciso introduzir o conceito de fluxo magnético. A quantidade de linhas de campo magnético que cruzam a área pode ser alterada de muitas formas diferentes. Por exemplo, podemos aumentar ou diminuir a intensidade do campo magnético. Podemos também, por outro lado, mudar a sua direção. Podemos alterar a orientação da espira dentro de um campo magnético uniforme.
Podemos até mesmo alterar a forma da espira. Todas essas situações podem ser descritas em termos da mudança de uma única grandeza física, o fluxo do campo magnético, ou simplesmente o fluxo magnético. Basicamente, fluxo magnético é uma medida do número de linhas de campo magnético que cruzam uma determinada área, exatamente como discutido nesse vídeo aqui. Só para rememorar, suponha, por exemplo, que um campo magnético cruze uma área de superfície em ângulo reto. Então, o fluxo magnético será o produto do campo pela área. Por outro lado, se o campo magnético é paralelo à superfície, nenhuma linha de campo cruza a superfície, e nesse caso, o fluxo magnético é nulo. De forma geral, apenas a componente do campo que for perpendicular à área da espira vai contribuir para o fluxo magnético. É por isso que o fluxo magnético é definido como um produto escalar entre o vetor campo e o vetor área. As propriedades do fluxo foram discutidas em detalhes antes e eu recomendo fortemente não seguir adiante no eletromagnetismo sem ter uma clara noção do conceito de fluxo. Então, se ainda tiver dúvida, pause esse vídeo, veja o vídeo sobre fluxo e só depois prossiga a partir daqui. Mostrei há pouco que numa espira que se move ou que muda sua forma, o agente que induz a corrente é a força magnética que surge nas cargas em movimento. Mas essa mesma força magnética não pode explicar a corrente induzida numa espira parada em relação ao campo magnético. Afinal, se as cargas estão paradas, não há força magnética alguma sobre elas. Então, como é que é possível explicar o surgimento de corrente numa espira parada? Nos seus experimentos, Faraday observou que uma corrente só é induzida no circuito se houver movimento relativo entre o campo e a espira. Isso implica que a corrente induzida se manifesta apenas se houver fluxo magnético variável através do circuito. E é exatamente neste ponto, para explicar como esse fluxo variável induz uma corrente e uma força eletromotriz no circuito, que um novo formalismo físico foi necessário. E é aqui que entra a lei de Faraday. É esta lei que revela a existência de um campo elétrico induzido pela variação de um fluxo magnético. Esse campo é diferente daquele campo elétrico que costumávamos ver antes. Ele é não eletrostático, não coulombiano. É esse campo elétrico induzido que é o agente que induz a corrente elétrica e a força eletromotriz no circuito parado. Isso pode e deve parecer um pouco chocante, pois nós estamos acostumados a pensar no campo como sendo causado por cargas elétricas. E agora nós descobrimos que existe um outro tipo de campo elétrico, que pode ser gerado por um campo magnético. Eu vou descrever exatamente como é esse campo no próximo vídeo, após enunciar e explicar a lei de Faraday. Aqui eu mostrei que a indução eletromagnética se manifesta por meio de duas formas diferentes. Uma delas, devido ao movimento do circuito e o consequente efeito da força eletromagnética sobre as cargas, e a outra devido ao surgimento de um campo elétrico induzido pela variação do fluxo magnético. É justamente essa segunda manifestação o maior achado de Faraday. Essa é a peça crucial de maior relevância no contexto da indução eletromagnética. O campo elétrico induzido trata-se de uma descoberta fundamental e tem enormes consequências, tanto do ponto de vista conceitual, por estabelecer uma das bases da teoria eletromagnética, quanto do ponto de vista tecnológico, por propiciar o uso da energia elétrica em larga escala, o que revolucionou toda a sociedade industrial. É por isso que no próximo vídeo eu vou discutir em detalhes o campo elétrico induzido por um fluxo magnético, no mesmo contexto em que eu vou enunciar e discutir a lei de Faraday, que é a lei que formaliza e quantifica os efeitos da indução magnética, e que é, sem dúvida, uma das descobertas mais importantes da história. Esse vídeo termina por aqui. Se gostou dele, dê um like agora e se inscreva no canal. Tenha Verve Científica. Um abraço e até a próxima!